amigos do canal, estamos aqui reunidos em nome de Jesus. É tudo por Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Estamos aqui mais uma vez para esse quadro tão formidável, tão maravilhoso, que tem nos trazido tantas curiosidades da palavra de Deus, que é a Bíblia em 5 minutos. E todas as vezes nós tentamos trazer e abordar um tema aqui em 5 minutinhos e trazer um esclarecimento para uma dúvida bíblica, para algo que gera discussões, geram interpretações diversas, e nós sempre temos tido êxito até agora, pelo menos, com os temas que nós colocamos aqui. Hoje eu venho trazer um tema que fala sobre a vida de Sansão. E Sansão foi salvo? Sansão cometeu um suicídio? O que Sansão fez? Nós vamos falar sobre isso. Mas antes, eu quero te fazer os pedidos de sempre, que você clique aí no like para que essa mensagem seja impulsionada, inscreva-se no nosso canal, você que ainda não é inscrito, clica no sininho na opção todas, e toda vez que postarmos um vídeo novo, Deus vai impactar o seu coração, vai transformar sua vida, sua mente, e você viverá um novo e vivo caminho através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vamos falar então sobre Sansão, e para isso eu quero ler o texto aqui, que está em Juízes capítulo 16, no versículo 30, nós vamos ler um só versículo, eu vou tentar explanar isso em 5 minutos e ser bem objetivo, portanto, não perca nem um segundo. Vamos lá, Juízes capítulo 16, versículo 30. Que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre todos os líderes e todo o povo que ali estava. Assim, em sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Sansão foi um juiz de Israel, e ele foi um prometido, alguém que estava sendo esperado, e foi profetizado que ele viria como um grande homem de Deus, e ali ele protegeria Israel e conduziria o povo. Entretanto, Sansão era teimoso e foi desobediente, não ouviu seus pais e também não ouviu os demais anciãos de Israel. E ele acabou se envolvendo com mulheres e acabou se envolvendo com Dalila, que era uma filisteia, e ela o traiu, levando e fazendo ele o bobo da corte dos filisteus. Ao chegar lá no palácio, onde ele entregou qual era o segredo da sua força, que estava nos seus cabelos, porque ele tinha um voto de Nazireu. Na verdade, o segredo não estava nos cabelos dele, o segredo estava na obediência de Sansão. E Sansão foi desobediente a Deus, e por isso ele passou toda essa vergonha, e passou por todo esse momento onde ele passou a ser um cego e um palhaço, para que os filisteus o admirassem com tanto prazer de ter vencido um inimigo que antes era impossível de ser batido. Sansão era um homem poderoso, ele tinha a força de mais de 100 homens, com uma queixada de animal, de ossada, ele matou milhares, muitos filisteus, muitos soldados, ele matou o leão com as próprias mãos, e ele tinha grandes feitos, e as pessoas tinham muito medo dele, e todo mundo queria saber qual era o segredo da força dele. E ele conta esse segredo para uma filisteia, para Dalila, que o trai, e ele vai parar lá no palácio. Só que a falha do povo filisteu foi amarrá-lo entre 2 pilares. E no que amarraram seus braços nesses pilares, ele viu que aquele eram os pilares de sustentação, e ele pede, se arrepende dos seus pecados, se arrepende das suas falhas, pede perdão a Deus e solicita ao Senhor que devolvesse a força para ele mais uma vez. E o Senhor o atende, porque sabia que naquele momento havia propósito. E nesse propósito, Deus atendendo Sansão, Sansão derruba aquelas muralhas, e com a sua morte, morrendo junto com eles, ele se torna um grande herói, e ele livra o seu povo do jugo dos filisteus, a ponto de nós não ouvirmos falar dos filisteus até chegar à época da morte de Saul, que Saul é morto pelos filisteus, e depois Davi domina os filisteus novamente, e aquele povo nunca mais tem êxito diante de Israel enquanto Davi vive. Para vocês terem uma ideia de quão importante foi essa vitória. E nós vemos que Sansão sim foi salvo, porque ele se arrependeu antes de morrer. E ele
é lembrado em Hebreus capítulo 11, versículo 32, juntamente com outros como heróis da fé na galeria da fé. Então Sansão foi salvo pela fé, assim como eu e como você, pela graça redentora do nosso Salvador e pela graça redentora desse Salvador que vem sobre nós mediante a nossa fé. Se você tiver fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você também será salvo. Sua casa será salva. Compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas e você estará me ajudando a estabelecer o reino de Deus na terra. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.